para com todos, apto para instruir, paciente. Você tem que ter habilidade para ensinar com paciência, disciplinando com mansidão os que se opõem. Às vezes as pessoas estão numa situação de oposição, seja manso, não seja agressivo, disciplina, mas com mansidão, com sensatez, paciente. Aqueles que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Veja, amados, quem concede arrependimento é Deus. Se Deus não entrar no coração da pessoa, se Deus não mover o coração da pessoa, se Deus não convencer a pessoa do pecado, se o Espírito Santo não convencer a pessoa do pecado, ela não se arrepende. E se ela não se arrepende, o reino de Deus não pode ser estabelecido nela. Pois o arrependimento vem o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É o governo de Deus na vida da pessoa. Ela vai se permitir ser governada pelo Senhor se ela se arrepender, mas se ela não se arrepender, ela vai então contender, ela vai lutar porque ela não está cansada ainda, ela não jogou a toalha ainda, ela conhece relativamente a verdade, mas veja, o arrependimento vem para que ela conheça plenamente a verdade, com profundidade a verdade. Então tem pessoas que conhecem a verdade relativamente. Há pessoas que, porque conhecem alguns textos da palavra de Deus, porque conhecem alguns capítulos da palavra de Deus, elas se colocam como mestres. Elas querem ensinar, elas querem dirigir, elas querem coordenar, elas querem mandar, elas querem assumir uma posição pela qual muitas vezes Deus não lhe deu essa permissão, ou então não é tempo dela estar nessa posição. Então ela precisa estar preparada, apta para ensinar e conhecer a verdade com profundidade. Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles, olha, dos laços do diabo. Então há pessoas que estão no reino de Deus, que estão dentro da igreja, mas que estão enlaçadas com o laço do diabo. E essas pessoas, evidentemente, precisam de libertação, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Ou seja, Satanás está fazendo algumas pessoas cativas dentro da congregação para cumprir a vontade dele dentro da congregação. É o que está escrito em Coríntios, lá no capítulo 11, né? Versículo 14, versículo 11 a 14, você encontra, né, que o próprio Satanás se apresenta como anjo de luz, e os seus ministros, não é muito que ele se transforma em ministro de justiça. Então veja que Satanás anda levando algumas pessoas cativas dentro da congregação para cumprir a sua vontade. Qual que é a vontade do diabo? É a dispersão, é a dissensão, é a contenda, é a panelinha, é a confusão, é a maledicência, é a perseguição, é a falta de amor, é a falta de compromisso, de seriedade com a coisa santa dentro da própria igreja. E você muitas vezes vai ver pessoas libertinas, vai ver pessoas que andam em pecado, vai ver pessoas que falam mal de outras, vai ver pessoas que fazem panelinha, vai ver pessoas que não são sensíveis às necessidades do seu próximo dentro da própria congregação. Há pessoas que não abrem a mão, há pessoas que não convidam, há pessoas que são altamente seletivas segundo os seus desejos pessoais, não segundo aquilo que o Espírito Santo está lhe mostrando. Então, amados, em nome de Jesus, vamos nos portar como utensílios de ouro e de prata, sabendo que precisamos libertar aquelas pessoas que estão enlaçadas com o laço do diabo dentro da igreja. Existem pessoas que até ficam endemoniadas. Vocês sabem disso, sabem o que eu estou falando. Pessoas que são acometidas por espíritos malignos e que são irmãos. Muitos deles até participantes no ministério, estão dentro do ministério, fazem parte do ministério, estão servindo ao Senhor no ministério, mas muitas vezes situação outras, ficam endemoniadas, ficam possuídas. Então são pessoas que realmente precisam de libertação. Outro tipo de laço, o laço de iniquidade, né? Nós encontramos em Atos, no capítulo 8, versículos 9 até o 24, está escrito o seguinte: ora,
Havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, o qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludia com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhes respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez que te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. O versículo 24 diz: respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Amados, esse texto que nós acabamos de ler aqui em Atos, no capítulo 8, do versículo 9 ao versículo 24, nos dá conta de que havia certo homem chamado Simão. A Bíblia, ela tem o cuidado de nos relatar o nome desse homem. Um homem que, nesse relato, diz que ele praticava a mágica, a magia, né? E quando nós nos reportamos em Deuteronômio capítulo 18, nós percebemos que mágica está no rol ali da feitiçaria, da alta magia negra, está ali no mesmo contexto do curandeísmo, no contexto da macumba, umbanda, quimbanda, candomblé, a própria feitiçaria, né? Pará, culta caboclo, não importa, de acordo com o país, com a região, de acordo com a cultura, no entanto, é que é tratado de forma do espiritismo, seja ele o espiritismo baixo, seja ele o espiritismo médio, o espiritismo alto ou o espiritismo oriental. Traduzindo, é consulta aos mortos. Traduzindo, é consulta ao reino das trevas. Traduzindo, é consulta a demônios, é comunhão com demônios. Então, esse homem chamado Simão, ele andava nessa situação, nessa circunstância. Na próxima aula, nós vamos, então, fazer um comentário pertinente a esse texto que nós acabamos de falar. Queremos orar, por enquanto, nesse momento. Pai, muito obrigado por mais essa ministração. Te louvamos porque a Tua palavra nos esclarece e nós te pedimos que a Tua total e completa libertação seja sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito, sobre o nosso corpo e que todos nós, ó Deus, os nossos ouvintes,
aqueles, ó Deus, que são seus familiares, tenham a graça, tenham o privilégio de alcançar a tua libertação. Em nome de Jesus nós oramos.